6 votos a 1, o Pleno do Tribunal Regional Eleitoral, o Pleno do Tribunal, cassou os mandatos do governador Belivaldo Chagas e da vice Eliane Aquino. A acusação, de acordo com a denúncia do Ministério Público Eleitoral, é por abuso de poder político e econômico. Balança aí! Para o Ministério Público Eleitoral, o governador do estado, Belivaldo Chagas, cometeu abuso de poder político ao fazer entrega de benefícios a agricultores durante o período de entre-safra, fazer publicações exaltando o seu trabalho na página oficial do governo e ainda ter realizado vários eventos para assinatura de ordens de serviço. A ação foi justamente por isso, por conta da quantidade excessiva, inusual e exorbitante de assinaturas de ordem de serviço por mais da metade dos municípios sergipanos para obras de pequeno porte, quase todas eram pavimentações de ruas pequenas em diversos municípios. Essas não eram inaugurações de obra, eram simples ordens de serviço que, em regra, são dadas dentro da secretaria que fez a licitação. Ele praticou um abuso de poder político, que na medida que ele estava precisando se mostrar ao povo sergipano que ele era o melhor para gerir o Estado, ele feriu o princípio básico da legislação eleitoral, que é de igualdade de oportunidade entre candidatos, e essas ordens de serviços, o que ficou constatado é que muitas delas sequer a licitação estava concluída. A defesa argumentou que todas as ações apontadas no processo foram feitas antes do período eleitoral e que eram necessárias ao exercício da função pública, não caracterizando desta forma o uso político da máquina. A argumentação não convenceu. 5 dos 6 membros do Pleno acompanharam o voto do relator, que decidiu pela cassação da chapa. Apenas o juiz Marcos Garapa entendeu que o governador agiu dentro dos padrões para o cargo. O presidente do Pleno, desembargador José dos Anjos, deu o último voto acompanhando o relator. Por 6 votos a 1, o Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe aprovou a cassação da chapa, o que provoca a perda do mandato do atual governador Belivaldo Chagas e da vice-governadora Eliane Aquino. Para Belivaldo, ainda foi aplicada a pena de inelegibilidade por 8 anos. A defesa não entende isso, era coisa necessária, tinha obras do Proinvest que tinha a necessidade de se fazer naquele ano, porque a última parcela estava prevista para receber em janeiro deste ano e o Estado tinha que cumprir 100% do cronograma e prestar conta, por isso que teve essa necessidade de desenvolver essas obras, porque senão teria que devolver os valores do programa. Mas a necessidade ou não dele ter ido ao interior, isso aí é uma questão de análise. O tribunal achou que ele deveria, o relator disse que ele teria a opção de ir ou não ir, não era necessário, mas é uma coisa que todos os governantes fazem. Então, eu não acho, mantenho a posição, a defesa, de que não houve abuso de poder econômico nem político e nós vamos tentar reverter isso em Brasília. Mesmo com a decisão desfavorável ao governador do estado, Belivaldo Chagas, e a vice-governadora Eliane Aquino, os dois permanecem no cargo, até que o Tribunal Superior Eleitoral dê um parecer quanto ao recurso da defesa. Eles permanecem no cargo agora, o que já está valendo é a inegibilidade dele, né? Em relação à vice-governadora, como ela não teve participação nos atos, mas é necessário cassar a chapa, que ela foi indiretamente beneficiada, não foi pedido a pena de inegibilidade. A pena da inegibilidade foi apenas para o Belivaldo Chagas, porque os atos abusivos foram somente por ele praticados. A perda efetiva do cargo só acontece quando? Só com a confirmação do TSE. 7/6, interrogação. E agora? E a grande questão, vamos ampliar tudo isso agora. A grande questão também, como desassociar o governador do candidato em uma reeleição? Segundo a Secretaria de Comunicação Social do Governo do Estado, o governador Belivaldo Chagas não vai comentar o resultado do julgamento do TRE. E a notícia, você sabe, ganhou destaque nacional, claro. A partir de agora, vamos debatê-la, esta informação aqui no Balanço Geral Manhã, com intensidade e profundidade, com muita calma. E, para tanto, vamos receber, neste momento, o advogado eleitoral, o cientista político, o doutor Eduardo Macedo. Aliás, antes de analisarmos o que aconteceu, vamos saber exatamente como fica a situação neste momento. Doutor, professor, muito obrigado pela sua presença.
acompanhou aí as declarações, né, de ambos os lados. Como é que fica tudo isso, afinal, doutor? Bom dia, Sérgio. Bom dia. Bom dia, telespectadores. Bom dia, Sergipe e adjacência. Em verdade, a gente está acompanhando desde sempre, né, com o andamento do processo. Queira ou não, é uma coisa que mexe muito com o estado de Sergipe, por sermos pequenos. E, obviamente, o impacto na gestão do governo do estado realmente causa um tumulto, uma avalanche grande, por efeito indireto, por conta dessa decisão. A situação, claro, causa, não diria estranheza, mas é uma situação que está sob apreciação do judiciário. Você tem que esperar uma decisão positiva ou negativa. Né? E penso que o tribunal, ontem, né, por seus 7 componentes, lá, 7 juízes que compõem o tribunal, deve ter tido a oportunidade de analisar detidamente a situação posta pelo autor da ação, que no caso foi o Ministério Público, para apreciar as supostas condutas, né? Eu falo suposta porque, evidentemente, está sob júdice, ainda não concluiu o julgamento, do candidato, então, Belivaldo Chagas, e da vice-governadora ou vice-candidata, na época, a Eliane Aquino. Né? Então, a posição do governador, no caso atual reeleito, é uma posição tanto, eu não diria equivocada, é uma situação dúbia. Lamentavelmente, no governo de Fernando Henrique Cardoso, foi aprovada a emenda constitucional para aprovar a reeleição dos candidatos do cargo do Poder Executivo. Eu penso que é um equívoco, eu nunca concordei com isso, porque naturalmente, Sérgio, se cria um desequilíbrio no pleito eleitoral. Quem está ocupando o cargo de gestor público já entra com uma grande vantagem. Pelo sim, pelo não, é possível reverter. Se será uma administração ruim, você consegue naquele ano de eleitoral, pré-eleitoral, reverter alguma situação e conseguir, obviamente, uma simpatia maior do eleitor, porque ele está no cargo, tem mais tempo de aparecer na mídia, de divulgar ações, porque mesmo que o candidato e ocupante do cargo não esteja à frente diretamente, você tem uma equipe de secretários de Estado, tem toda uma estrutura estatal que permite que o candidato, né, e ocupante do cargo leve vantagem, porque a máquina não para. Você não pode parar a gestão, seja da Prefeitura, do Governo, da Presidência da República, simplesmente porque é ano eleitoral. Ou seja, é um ano que necessita efetivamente de mais trabalho, porque se trata do último ano de gestão e se trata também do último ano da execução de um orçamento, que foi aprovado no ano anterior. Então você tem que efetivamente dar implemento da execução dos programas de governo. E isso, infelizmente, causa esse desequilíbrio decorrente de uma previsão legal, porque é constitucional. Então o candidato da oposição ou os candidatos da oposição já entram em desvantagem. Então, o que é que se recomenda sempre? Muita cautela. Aquele que está no exercício do poder, que está no exercício do cargo, tem que redobrar a atenção em relação a isso. E é interessante, eu particularmente concordo contigo também, se o senhor me permite, porque o candidato que ele está no poder ali, no caso específico do governador, é muito difícil ele entender esses limites, né? Porque ele não pode parar. Ele continua sendo governador e, ao mesmo tempo, ele é candidato simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, é uma questão extremamente complicada e a desigualdade, que é óbvia, né? Não há proibição de governar. Sim. Não há proibição quanto a isso. Então, ele continua executando orçamento, continua pagando folha de servidor, continua executando obras. Então, claro que há algumas restrições, né, na legislação eleitoral que impede, por exemplo, abrir concurso público durante o ano eleitoral, você contratar determinadas obras quando você poderia ter contratado no ano anterior. Mas o que está contratado, o que está feito, por exemplo, se o concurso foi finalizado no ano anterior, você tem que chamar os aprovados para ocupar o cargo de polícia militar, de professor. E isso não configura um ato de, obviamente, de campanha, porque o concurso foi finalizado no ano anterior. A mesma coisa, execução de obra contratada no ano anterior. Mas, infelizmente, né, a situação posta aí apontou que o governador, em determinados momentos, né, que era candidato também, exorbitou a figura, né, do candidato e, lamentavelmente, colou uma coisa na outra e, segundo a decisão do tribunal, infelizmente, foi tido como abuso do poder político. E, por outro lado também, a gente fica imaginando como é que esse gestor ele vai parar de trabalhar no último ano. Não pode. Ele teria que parar, então, não faz absolutamente nada para não correr risco algum. Você tem uma execução orçamentária. Tá tudo errado. Lei, é legal. Tá né? Você tem que executar o orçamento público. Você não pode parar a máquina. Então, você não pode parar de licitar, tem que comprar remédio para o hospital, você tem que fazer substituição de algum tipo de contratante que não concluiu a obra. Você tem que dar seguimento a um projeto de governo, por exemplo, essa questão de asfaltamento de ruas do interior. Isso é um programa antigo do governo do Estado.
Então, todos os candidatos ou todos os ex-governadores, durante 4 anos de mandato ou durante o último ano do mandato, que coincide com a eleição, executam no interior essa questão de asfaltamento de ruas. Isso é normal. Algumas prefeituras do interior, por exemplo, têm um programa social que fornece gratuitamente geladeira, fogões, alguns tipos de eletrodomésticos, por exemplo, Socorro tem um programa desse. É que, às vezes, esse programa só funciona no último ano da gestão. É uma coincidência, entendeu? Que grande coincidência, né, doutor? O programa vem funcionando mais ou menos durante 3 anos, e quando chega no 4º ano, no finalzinho deixa tudo no fim. Né? Aí é uma sequência... É uma coincidência, entendeu? Tremenda coincidência, doutor. Mas agora, como fica? O governador, até por uma questão didática, ele perde o cargo imediatamente ou não? Não. A decisão, obviamente, cabe recurso, né? Processualmente, teremos ainda a interposição de embargos de declaração, que é para esclarecer algum ponto do acordo que ficou duvidoso, ficou contraditório. Os embargos de declaração, para que a gente possa entender, é a contradição, exatamente a defesa querendo que alguns pontos sejam esclarecidos. Melhorados, até para facilitar, obviamente, o recurso para a Corte Superior lá em Brasília. Né? Então, como a procuradora já antecipou, vamos ter que aguardar, obviamente, o julgamento lá no TSE em Brasília, que detém a última palavra. Enquanto isso, o governador e a vice-governadora continuam normalmente, obviamente, exercendo o cargo de governo do Estado. Normal, segue normal. Absolutamente nada. Um detalhe na decisão do TRE é que não atingiu de forma direta a vice-governadora. A vice-governadora, que ela pode ser reeleita. Pode ser reeleita. Não perde... Né? Foi o caso da Dilma. A legibilidade. Quando a Dilma, né, foi cassada lá no passado, a Dilma não perdeu o direito político. Tanto é que ela concorreu ao cargo de senadora na última eleição. Foi. Então, com a vice-governadora, está acontecendo algo semelhante. Isso porque o tribunal pensa que foi muito feliz na hora de analisar a conduta, né, ou a conduta vedada, efetivamente identificou que a vice-governadora não estava à frente, felizmente, né, não estava também acompanhando a Sua Excelência o governador nesses atos que o tribunal reputou como sendo abuso de poder político. Agora, professor, o senhor como cientista político, como o senhor vê as posições tanto da procuradora quanto do relator? São posições muito fortes, são declarações muito contundentes. Sérgio, telespectadores, a Lei Complementar 64 é de 1990. É a lei das inelegibilidades. Não é algo novo para a gente. Já vão, 20 anos praticamente que a lei existe, aprovada pelo Congresso, né, por aqueles que, obviamente, participam muito da política do Brasil. Então, não se trata de algo novo. Segundo a Lei Complementar 64/90, o Ministério Público, os partidos políticos, eles estão legitimados a intentarem a AIGE, que é Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Pode ser intentada até antes da diplomação. Então, é um período longo para você observar, analisar condutas de candidatos. Então, a Procuradoria da República está legitimada. Se não fosse ela, poderia ser um partido político, uma coligação, que poderia também propor essa ação. E o relator, na verdade, o doutor Diógenes, poderia ter sido qualquer um membro do tribunal. Né? O papel do relator é ser julgador. Né? E nessa condição, o julgador, obviamente, tem que se ater aos autos, obviamente, e analisar aquilo que foi pedido e aquilo que foi informado. Ele narra o fato. Narra o fato. E outra coisa, até chegar à sessão do TRE, muita coisa antes já aconteceu. Os candidatos ou os requeridos lá foram citados, notificados, apresentaram defesa, depois foi dada a oportunidade de produzir provas, relacionar testemunhas para serem ouvidos, tem o contraditório, então assim, não se trata de algo instantâneo, algo que já chegou e o relator já julgou, não. Entendo. Então há uma ampla defesa, há um contraditório muito bem trabalhado pela defesa dos candidatos, né, e dos eleitos agora, que trabalharam bem todos os pontos de vista, tiveram a oportunidade de rebater, de refutar aquilo que foi imputado como conduta desleal ou ilegal durante o processo. Então, na verdade, o relator não se trata de algo exasperado, de algo que foi diferenciado, não. É um procedimento normal. E bem estudado. Bem estudado, né, bem fundamentado, até porque qualquer decisão é objeto de recurso. Entendo. E com relação ao recurso, o TSE entra nisso, o Tribunal Superior Eleitoral, esses embargos todos, também se recorre a essa última instância? Os embargos, eles apenas visam esclarecer um pouco da sentença, o tribunal volta a se reunir para analisar os embargos da defesa dos candidatos que foram agora condenados, e logo depois do julgamento tem o prazo de recurso, e aí o recurso vai subir para Brasília. Então, os candidatos, os seus advogados, Velivaldo e Eliana, apresentam o seu recurso,
abre-se o prazo para o Ministério Público, Procuradoria da República, contrarrazoar o recurso e aí sobe para Brasília. Como Brasília são processos de todo o Brasil, você imagina a quantidade de recursos, de processos e um detalhe. A justiça eleitoral não é uma justiça contínua, no sentido de que a gente vê, por exemplo, a justiça estadual, que todo dia tem um juiz funcionando, fazendo audiência. É mais ou menos como o TRE. Se reúne no período da tarde, junta pessoas diferentes. Então, Brasília é muito mais complexo, porque o presidente do TSE é ministro do Supremo, o vice-presidente do TSE é ministro do Supremo, então vai juntando. Né? Então, é um colegiado mais complexo, obviamente, e tem todo tipo de recurso do Brasil inteiro para analisar, julgar e pautar. Então, não se tem uma expectativa de prazo. Quando isso será julgado? Temos que aguardar. Professor, só para fechar, a minha curiosidade é por que essa denúncia não foi feita antes? Até antes do pleito, né? Mas ela foi feita tempestivamente, lá em 2018. Já foi? Já agora foi lá, tem durante a campanha eleitoral. Porque se você lembrar, os fatos que foram deduzidos lá no processo se referiu a possíveis assinaturas de ordem civis durante a campanha. Durante a campanha. Então foi antes do pleito de outubro. E por que se esperou tanto? Não, por que demora tanto? Porque assim, o Ministério Público recebe a denúncia, vai apurar o fato, monta o processo, a ação de investigação judicial eleitoral. Então vai para o tribunal. Só que a gente também está num período de campanha eleitoral. Então o TRE tem prazo, porque antes do pleito, ele tem que finalizar vários recursos de quê? Impugnação de candidatura. Porque senão você viabiliza o pleito eleitoral. Senão você para também o tribunal. Entendeu? Então são as prioridades processuais por conta da legislação eleitoral. É uma pena pleito isso. de outubro, 2 de outubro, 3 de outubro, você tem que estar toda a impugnação de candidatura resolvida. Porque senão você inviabiliza a eleição. Tem um cronograma. Tem um cronograma, entendeu? Entendi. Então você tem sessões que acabam 2, 3 da manhã. Porque você tem que cumprir aquele prazo. Então, claro que a AIGE, né, a do governador, é importante. Só que tem outras prioridades processuais por conta do pleito de outubro. Né? Então, não se tratou de demora, mas simplesmente de possibilidade de análise e julgamento de processo, considerando a maçaroca, né, de ações de processo que chega. Né? Mas é bom, doutor, é bom a gente conversar para a gente entender. Você vê como fica absolutamente claro. Professor Eduardo, muito obrigado. Um ótimo dia ao senhor. Realmente. Agradeço muito essa contribuição. Eu que agradeço. Obrigado, doutor. Muito obrigado. E atenção.